Boa noite a vocês, né? A gente chegou um pouco atrasado, algumas coisas, né, professor Cagé, que com a Microsoft deu problema, mas hoje eu quero fazer esse resumo, né? O resumo das atividades, dos momentos jurídicos do ano e também do César, com o meu presidente, o Cagé, e fazer um resumão do que está acontecendo aí, o que vai acontecer em 2020, né? Na sua visão, Cagé. Vamos falar um pouco sobre esse aspecto, né? Queria entender. Primeira coisa, Cagé, eu sei que a gente já passou aqui o momento que a gente tem aqui entrado e deu esse defeitinho, mas a primeira pergunta que eu te fiz foi a questão que rodou como negativo o mundo inteiro e também no Brasil, a questão da Covid. Como é que os escritórios se portaram nesse momento que assolou o mundo e o Brasil com a questão dessa pandemia? Tá, Walter, você me desculpa aqui, porque eu acabei de receber uma mensagem, como nós tivemos o problema do link lá, que a gente estava aqui, é só para o pessoal entender, né, Walter, que a gente estava conversando claro. Aqui, eu e você, pensando que estava no ar e infelizmente não estava. E acabaram de me mandar agora uma outra mensagem, dizendo que não estão conseguindo acessar, porque cobra-se uma taxa de $3 para entrar. Que absurdo, né? Não. Agora eu estou te perguntando se está acontecendo isso mesmo, porque se estão falando... eu vi também, eu vi, mas agora está aqui. Ele já está no ar, vou até mostrar, cara, já você vê coisas, ó. Estamos até no ar. Vou mandar o link para o pessoal copiar o link, inclusive ver na página do Face News One, e tem uma taxa que estão cobrando, que coisa doida, né? Mas agora a gente já está no ar normal, viu, Cagé? Estamos no ar, então já tem 2 pessoas vendo, e eu já mando o link para outra. Então, está acontecendo isso. Aliás, hoje deu esse problema também, é uma coisa para se discutir, né? Ontem já teve um problema na Microsoft, pararam todos os e-mails, estava dando problema no mundo inteiro. E aí está dando Google, né? Pelo Google, né? Mas vamos voltar aqui, olha, já tem gente, você está vendo que agora eu já estou conseguindo ver as pessoas, então vocês me desculpem, porque é involuntário, ninguém quis cobrar taxa nenhuma. Então tá aí, agora a gente está no ar, como é que ficou esse momento de pandemia para os escritórios ali, daquele primeiro momento, o ano parou em cima disso, né? Então tá bom, Walter, então vamos começar do começo de novo, né, Walter? Vamos lá, eu vou passando o link para as pessoas. E primeiro dando boa tarde a todos aí, né, porque nós começamos, foi ótimo, né, só para o pessoal entender, né, Walter? Eu e o Walter estamos batendo papo aqui, eu dando entrevista para o Walter faz 45 minutos, e aí depois que descobrimos que não tinha entrado no ar por algum problema aí, esses mistérios da tecnologia, né? E esses mistérios da tecnologia, mais uma vez, Walter, foi o que aconteceu aqui com a pandemia, efetivamente, né? Porque quando esse monstro chegou aqui na vida de todos, nesse tormento que transformou a vida de todos, a gente teve que se transformar efetivamente, né, Walter? Todo aquele trabalho que nós fazíamos localmente, tivemos que passar a fazer remotamente. A vida toda mudou, né, Walter? Acho que para todo mundo. E ali a presença do César, efetivamente, o César foi muito solicitado já nessa era, já desde o início da pandemia, nós percebemos qual a nossa responsabilidade para tratar com o assunto, como que nós poderíamos ajudar os nossos associados a superar esse momento, a fazer, e começamos com grandes discussões aqui. A primeira delas, você tem uma ideia, Walter, foi uma reunião que nós fizemos o quê? Com os sócios-gerentes das grandes sociedades de advogados, depois de 20 dias do início da pandemia, para saber, poxa, como é que vocês estão lidando, como lidar com as coisas, como será o futuro. E ali nós começamos uma grande discussão sobre isso, tá? Trazendo o que? A experiência um pouco da vivência de cada escritório, de como estava superando aquele momento e qual era o seu planejamento para o futuro. E ali nós percebemos efetivamente qual era a importância, vimos mais uma vez como a importância do César nesse momento. Naquele dia, Walter, nós tivemos ali, se eu não me engano, foram 9.000 e poucas pessoas acompanhando aquela live do César, para você ter uma ideia, entendeu? Ao vivo, naquele momento, né? Então, isso demonstra efetivamente qual que é a força e a nossa responsabilidade. Aí nós percebemos, nós temos muita coisa a fazer. E ali, então, um pouco a gente se planejou para isso dentro do César também, acionando os nossos comitês temáticos. Então, vamos lá, fomos no comitê nosso de tecnologia. Olha, vocês precisam fomentar muito a discussão sobre a segurança da informação, como fazer, porque para os associados poderem acessar a informação e, de alguma maneira, possibilitar o trabalho deles. Os diversos comitês, o comitê trabalhista, por exemplo, das relações trabalhistas, como é que elas ficavam dentro dos escritórios, fomentar essa discussão lá dentro também.
E assim foi indo, em diversos assuntos e temas, assim fizemos, né, Walter? Então é isso, né? Foi uma grande transformação para todos, né? Agora, eu tô vendo aqui, Cajé, navegando aqui pelo calendário de ações do César, que a gente pode identificar algumas atividades que integraram ali. Uma foi essa questão da própria globalização, através desse momento que os escritórios ficavam dentro, né? Foram para dentro da casa das pessoas. O advogado já trabalha já um pouco em casa, mas a digitalização levou essa migração. Como é que foi para a sociedade dos advogados, que é a empresa, né? Para fazer com que todos trabalhassem dentro de casa em primeiro momento. E depois tem a questão dos protocolos, né? Exatamente. Bom, isso aí, Walter, é uma coisa super, super complexa, assim, né? Logicamente. Você sabe que depois nós fizemos, Walter, acho que depois de 2 meses, nós fizemos uma pesquisa com a B2L, que reúne as empresas de Lautec e tal. Nós fizemos um trabalho conjunto, fizemos uma pesquisa para saber como que as sociedades enfrentaram, aí foi uma enquete lá com as sociedades para saber como elas vinham enfrentando o problema da Covid, como superar essas questões tecnológicas, como levar para dentro de casa, como fazer a segurança da informação, e algumas coisas nos chamaram a atenção, né, Walter? Por quê? Logicamente, todas aquelas sociedades que tinham um investimento maior em tecnologia, elas tiveram o quê? Um impacto menor na receita do seu escritório, tiveram um impacto menor da demanda de trabalho nos seus escritórios. Por quê? Rapidamente as pessoas puderam se adaptar ao que depois vieram a chamar do novo normal, né? Aqui. Então... Opa, desculpa, Walter, que eu me perdi aqui agora, comecei a falar. A questão da gente estar com esse novo normal, que é as pessoas trabalharem realmente em casa. Trabalhar remotamente, exatamente. Aí também, Walter, é ótimo, né? Porque você sabe que lá no escritório, lá no Machado Meyer mesmo, eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei muito remotamente. Por quê? A minha atividade, Walter, eu pouco ficava no escritório aqui em São Paulo. Eu até brincava com meus sócios aqui, falava, olha, o dia que vocês começarem a me ver muito aqui no escritório, começa a ficar preocupado que eu não estou trabalhando. Porque o meu trabalho eu tenho que rodar por aí, pelo Brasil afora, né? E Brasília, principalmente, semanalmente, estar em Brasília, né? E, então eu sempre trabalhei muito remotamente, porque eu não tinha opção. Ou eu trabalhava remotamente, ou senão eu não trabalhava, né, Walter? Mas, e mesmo lá dentro do escritório, nós discutíamos demais também dessa questão do trabalho remoto ou não, como fazer. Nós tínhamos um forte investimento em tecnologia para isso, tá? Mas, efetivamente, nós não trabalhávamos 100% home office. Ninguém trabalhava 100% home office, tá? E nós já estávamos pensando, a gente já tinha alguns processos que nós vínhamos implantando, por exemplo, da licença maternidade que nós tínhamos lá no escritório, ela prolongada por um período maior do que os 120 dias, e dando a opção para a pessoa para a mulher fazer o seu trabalho de casa, porque assim a gente sabia que a gente podia reter aquele talento se ela pudesse, e trabalhar remotamente. Mas mesmo assim existia ainda o preconceito das pessoas. Mas será que em casa a pessoa vai trabalhar? Walter, foi ótimo, né? Porque no dia seguinte, que veio a pandemia, que nós tivemos que virar a chavinha, todo mundo teve que trabalhar de casa, descobrimos que a produtividade do pessoal, você consegue ter o controle de produtividade, as pessoas acabam trabalhando até mais, muitas vezes, aí começou uma outra preocupação também nas sociedades de advogados, eu não falo só do meu escritório, mas de todos em geral, do estresse que você estava gerando também nas pessoas, pelo trabalho intenso que você estava fazendo dentro de casa. Então, como que eu tenho que fazer? Aí tivemos que, com especialistas da área de recursos humanos, e tudo isso trabalhando em conjunto com psicólogos, como que a gente podia quebrar esse ritmo, como que nós poderíamos orientar os nossos advogados, nossos associados, nossos funcionários, e também, isso não se aplica, nós temos também toda uma área administrativa, né, Walter? Também, como é que eu faço para a área administrativa? E tudo isso as pessoas foram se adaptando rapidamente, mas o quê? Uma sinalização teve, que o investimento em tecnologia você tem que fazer efetivamente, isso é uma lição, e é uma coisa que você jamais pode parar, que felizmente, que nem eu falo, no caso do Machado Meyer, nós sempre investimos bastante em tecnologia. Conseguimos superar a crise com algumas dificuldades? Sim, não vou falar. Mas nós foram bem menores do que aquelas sociedades que não tinham essa condição. E essa pesquisa que a B2L fez, ela reproduz exatamente isso. Da queda do faturamento, Walter, das sociedades que tinham maior investimento em tecnologia, estavam preparadas para isso, o impacto para elas, do ponto de vista no faturamento,
foi bem menor. Da demanda de trabalho também, porque rapidamente é uma coisa assim. Então, diversas lições nós tiramos disso tudo e estamos tirando ainda no dia a dia, né? Graças a Deus a gente já está normal aqui. O Marco Cojorochi já está assistindo, o pessoal, o Marco é o vice-presidente da OAB, o Eduardo já está assistindo. Estamos no ar, Cajé. Queria dizer de novo a vocês que estavam acompanhando, a gente já foi pontual 5 horas, mas o próprio Facebook fez aí alguma coisa junto com o sistema, que estavam cobrando uma taxa, coisa que nós não fizemos aqui, viu? Então é bom a gente falar, viu? Para o pessoal da TV também. Não, e estava travado, né, Walter? Esse que é o pior, né? Que isso mas ainda estava travado o sistema, né? A gente falando e travado. Então, a Tânia já mandou uma mensagem, a gente já está aqui agora, graças a Deus, em ordem, aqui dando boa tarde. Graças a Deus estamos no ar. Então tá bom, Walter. Mas a galera estava comentando aqui, Cajé, dessa questão da globalização, e aí teve ali, você falou dos escritórios e tal, e teve aí assim, teve um impacto forte na área de economia. E aí, depois de um período do ano, eu sei que você, como presidente do César, tomou uma atitude junto com algumas entidades, procurar a prefeitura para buscar protocolos para os escritórios poderem trabalhar. Não era só o César, pelo que eu sei, a ASP, o IASP, a diretoria do Instituto de Defesa, o Instituto de Defesa, isso, de Direito de Defesa, Movimento de Defesa da Advocacia, e o CISA, né? E eles foram até a prefeitura ver esse protocolo, como é que trabalhar. Na realidade, nós começamos, antes de fazer com a prefeitura, nós já estávamos aqui em conversação, porque isso tudo estava sendo direcionado inicialmente pelo governo do Estado. E ali, então, a nossa conversa foi o quê? Foi com o comitê de crise do governo do Estado, nós tínhamos reuniões com eles semanais ou no máximo a cada 10 dias, para todos os protocolos. Bom, quais os cuidados que nós precisamos tomar aqui na nossa atividade, em todas as atividades? Então, a gente já vinha discutindo isso junto com o governo do Estado. Assim, por quê? O que aconteceu, Walter? Quando tudo isso começou, nós fomos buscar o quê? Porque muitas pessoas confundem, falam assim, a advocacia, então, ela ficou proibida de trabalhar. Não, a advocacia jamais esteve proibida de trabalhar, porque é uma atividade essencial, mas, logicamente, precisava ser trabalhar com segurança. Como que eu posso fazer para trabalhar com segurança? É isso que a gente queria passar para a sociedade de advogados. E ali nós começamos a buscar informações sobre isso, fui conversar com o governo do Estado, aí eles acabaram combinando para fazer parte desse grupo de trabalho ali, de uma maneira informal ali, aí chamei também as outras entidades aqui da advocacia para participarem dessas discussões, e ali nós começamos então a tomar todos os cuidados, o que deve ser feito para os métodos mais seguros, a Organização Mundial de Saúde, nós vamos pegar todos os protocolos que também são utilizados internacionalmente para passar essa experiência um pouco para as sociedades e advogados, porque as pessoas precisam trabalhar, mas elas precisam trabalhar com segurança. Eu tenho advogados que trabalham conosco, eu tenho pais e família, eu tenho jovens estudantes de direito que moram com seus pais. Eu preciso, de alguma maneira, transmitir o quê? A segurança para que eles tenham a tranquilidade para ter uma tranquilidade relativa, lógico, mas de ir trabalhar com a segurança de todas as medidas que estão sendo tomadas. Então, antes mesmo do protocolo oficial, nós já tínhamos o quê? Um guia que nós fizemos com algumas dicas de como a sociedade de advogados devia se comportar diante disso. Com o advento aí, quando passou essa coisa para a prefeitura, fomos procurados pelo secretário de Justiça, o Rubens Issek, pelo Bruno Covas, também o nosso prefeito de São Paulo, porque, então precisamos conversar e criar o protocolo para as sociedades de advogados ali, formalizar aquilo que a gente já vinha fazendo. Fizemos aquilo ali a quatro mãos, a diversas mãos, porque aqui a presença do IASP, da ASP, do IDDD, assim, foram fundamentais, entendeu? Por quê, Walter? Um outro detalhe, quando eu falo nisso, eu não posso pensar só com aquela cabeça das grandes sociedades de advogados. No momento que eu estou decidindo um negócio desse, eu preciso pensar em todas as sociedades, desde aquela pequena sociedade, daquele advogado que trabalha com mais 2, 3 pessoas no seu escritório apenas, quais são os cuidados que ele deve tomar, como ele deve fazer os protocolos, tudo isso, como também para uma grande sociedade também. A coisa é super complexa, né? Então, ali, juntos, nós ali, junto com o governo, primeiro com o governo do Estado e depois com o município. Aí não foi só aqui em São Paulo, também em outros municípios também, participamos em outros estados também disso, tá, Walter? Acabamos tendo uma conversação sobre isso. E ali nós desenvolvemos, então, que foi o primeiro protocolo, você sabe que foi a primeira atividade a sair, a assinar com a prefeitura, foi a advocacia, né?
e ali, graças aqui ao trabalho aí do Bruno Calves, do Rubens Henrique, tudo isso, que isso acabou saindo, né? Que depois a OAB de São Paulo veio e acabou aderindo também a esse trabalho aí que nós estávamos fazendo, graças a Deus, porque a advocacia precisa estar sempre unida, né? Teve uma outra situação, Cajé, que é essa questão que a gente foi muito difícil esse ano, que acho que a questão da pandemia aflorou também tudo isso na sociedade, que é a questão do racismo, né? E eu não queria deixar de comentar aqui, porque a gente teve aí 2 casos, um emblemático, né, do George Floyd, nos Estados Unidos, aquele que foi asfixiado na calçada, e teve aqui no Brasil o João Pedro, né, um adolescente de 14 anos, foi alvejado com um tiro dentro da casa dele. Bom, então isso é um aspecto do racismo que está aflorando no mundo, na verdade. E aí teve um outro trabalho, que é o Inclui Direito, que você fez aí no César, que trabalha essas questões das cotas na faculdade e tal. Eu queria entender qual a história do Inclui Direito nesse contexto todo. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, tanto Floyd quanto do menino João Pedro é simplesmente que aflorou ainda mais, que mostrou uma realidade, um racismo que sempre existiu, mas muitas vezes ele não estava aparente, né, Walter? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Mas, então, que a sociedade está passando por uma grande transformação. Ela passou a ter um olhar sobre isso também, né? A questão, o nosso projeto Incluir Direito, primeiro eu preciso voltar aqui 4 anos, tá, Walter? Porque, felizmente, muitas vezes as pessoas falam, nossa, o César sempre leva algumas discussões antes de todo mundo, está sendo na vanguarda, né? Eu adoro, você vê que bonitinho, assim, falando, tá até metido eu, né? Mas, assim, a gente sempre antecipa as discussões, tá? O que vai acontecer, nós tentamos, nós acompanhamos o que acontece em todo mundo e, de alguma maneira, nós trazemos para frente para sociedades de advogados, antecipamos essas discussões, tá? E essa questão racial foi uma delas, tá, Walter? Acima de tudo. Por quê? Há 4 anos, em 2016, para ser mais exato, né? Nossa, já um pouquinho mais de 4 anos, já, exatamente. O Paulo Rogério Sen, do Trent Rossi Watanabe, um dia me ligou e falou, uma segunda-feira ele me ligou e falou, Cajé, preciso muito falar com você. Eu falei, fala, Paulo, o que você quer? Ele falou, não, eu preciso falar pessoalmente. Advogado, quando fala que precisa falar pessoalmente, a gente fica preocupado. Eu falei, bom, Paulo, amanhã a gente tem reunião do César, nós temos o almoço de diretoria, eu vou chegar um pouco antes e a gente conversa. Pô, Cajé, obrigado e tal. Cheguei um pouco antes e ali ele me fez uma pergunta, Walter. Ele falou, Cajé, queria te fazer uma pergunta. Quantos negros você tem na sua sociedade? Na hora que ele me fez essa pergunta, na minha cabeça, eu falei, vários. Agora, quantos exatamente? Eu não sei. Ele falou, não, pera, eu vou facilitar a pergunta para você. Quantos sócios negros você tem? Quantos advogados e quantos estudantes negros você tem no Machado? Naquele momento, Walter, tomei uma porrada no estômago, né? Porque eu parei e ali, Walter, eu percebi, eu constatei uma coisa, que eu não tinha visão para isso, eu não tinha esse olhar para isso, que é a questão racial, que existia no país, que existe no país, mas a gente não tinha o olhar para isso. E eu falei, olha, infelizmente sócios, éramos 80 e poucos sócios na ocasião, no Machado Mério, falei, sócios nenhum, estudante, eu falei, advogados, eu acho que uns 2, não tinha esses números, Walter, eram 300 e poucos advogados naquela ocasião no escritório, estudantes, eram mais uns 200 estudantes, falei, estudantes eu acho que tem uns 3, também não tinha certeza. Falei, Paulo, e aí? Qual que é a sua ideia? Ele falou, não, Cajé, também não tenho. A gente estava discutindo esse problema lá no escritório, que nós temos o mesmo problema e que algo precisa ser feito. Aí falamos, bom, essa é uma questão maior, então, não é uma questão que o Trent tem que fazer, que a sociedade de advogados precisam fazer. Pô, vamos levar a discussão para o César. E, assim, aquela pergunta que ele me fez, nós entramos no almoço de diretoria e conselho do César, onde nós tínhamos ali, em média, em torno de 40 sociedades de advogados, que são as maiores sociedades, ou as mais representativas do país, não só de São Paulo, e eu fiz a mesma pergunta ali para os advogados, para os sócios dessas sociedades que fazem parte do conselho e diretoria do César. E, Walter, foi impressionante, porque a mesma resposta que eu dei aconteceu com eles. Naquele momento, nós falamos, bom, Cajé, se já entendemos sua pergunta, já todo mundo pode parar, porque ninguém tem. Vamos lá, explica, qual que é a ideia de vocês?
Eu falei, ó, a ideia nós não temos, mas que algo precisa ser feito, nós vamos fazer. Então, nós vamos estudar sobre isso. Queria pedir autorização aqui da diretoria e conselho para tratar desse tema e saber se vocês estão dispostos a enfrentar este problema. E foi por unanimidade, todo mundo falou, não, nós vamos fazer, algo precisa ser feito. E ali transformamos o nosso comitê, que era até então o nosso comitê, que era de responsabilidade social e pro bono, para o comitê de diversidade, responsabilidade social e pro bono. E dali formamos um grupo de estudos, composto por sócios de algumas sociedades, para estudar o tema da questão racial, e isso foi apaixonante, Walter, porque foi levando a gente para um conhecimento incrível da questão racial no país, do que é o racismo estrutural, o que é o viés inconsciente, o porquê fomos às faculdades para entender qual o número de estudantes negros, por que esses estudantes negros não estavam nos nossos escritórios, por que eles não se aproximavam, não chegavam ao nosso escritório, aos nossos processos seletivos. Não que nós tivéssemos alguma barreira contra a entrada desse jovem, mas eu não era atrativo para esse jovem, porque ele não se via na nossa sociedade. E mais, Walter, se eles fossem na nossa sociedade, iam enfrentar grandes dificuldades, porque nós não sabíamos como acolhê-los. A realidade é essa, porque nós não conhecíamos a realidade do racismo no país, de como lidar com essas questões. Então, e dali começamos a transformar tudo isso, chegamos à conclusão que nós vamos aproximar esses jovens que estavam nas universidades, mas que